Salve, salve, você que se liga aqui no canal Toque de Crack Esportes, o canal do esporte profissional e amador do Brasil. E também no Instagram e também no blog toquedecracksportbr.blogspot.com. O Tribunal Superior Eleitoral, TST, emitiu um documento sexta-feira importante sobre a lei da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. De acordo com o documento, passa a ter direito de regime centralizado de execuções, RCE, apenas o clube que se tornar empresa a partir da lei da SAF. Entenderam? Então, passa a ter direito ao RCE, regime centralizado de execuções, o clube que se tornar empresa a partir da lei da SAF. Eu disse aqui várias vezes que eu não acreditava nessa questão de SAF no Brasil. Até agora eu não vi nada de excepcional nessa lei da SAF. Nem no Cruzeiro, nem no Botafogo, nem no Bahia. O Santos está querendo, enfim, nem no Bragantino eu não vi nada de excepcional, por enquanto. Pelo contrário, Botafogo está mal na tabela, o Cruzeiro está liderando a Série B, mas sorte. O Bragantino oscila na Série A, o Bahia é o segundo colocado da Série B, mas isso não quer dizer nada. O que o ministro alegou, o ministro do TSE, é que desde a promulgação da Lei 14.193 de 2021, que instituiu a SAF, em agosto do ano passado, diversas discussões sobre a maneira de quitação das obrigações tiveram início e não se chegaram a conclusão nenhuma. Então, o TSE, o ministro-presidente do TSE, publicou um documento em que passa a regular a situação da SAF no Brasil. Um dos modos diz respeito ao regime ao RCE. Esse mecanismo permite renegociar de maneira unificada dívidas trabalhistas de funcionários e jogadores. Então, o que isso quer dizer? O clube tem uma dívida trabalhista com funcionário ou com jogador, ele tem que pagar. Ele vai poder renegociar, de acordo com a SAF. O ministro vetou isso. Não vai ser assim. E além de dívidas cíveis, empréstimos, se o clube fizer um empréstimo e não pagar, ele vai responder. Então essa RCE, Regime Centralizado de Execuções, vai combater todo esse sistema que vem sendo atualizado, vem sendo utilizado no Brasil já há alguns anos. Aliás, algumas décadas. Quando a lei foi publicada no passado, a Justiça entendeu, no primeiro momento, que todos os clubes teriam direito ao RCE, inclusive aqueles que não migraram para a SAF. O benefício, então, foi concedido, por exemplo, ao Vasco da Gama, a se tornar SAF, Fluminense e, recentemente, o Santos. O que aconteceu? Por que demorou o Vasco da Gama se transformar em SAF? Por causa dessa lei. Eu vou repetir o número da lei aqui, que eu estou com ela aberta aqui, 14.193/21, a lei federal, né? E o Vasco demorou a se tornar SAF por causa disso. No entanto, isso deve mudar a partir de agora. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Guilherme Caputo Bastos, publicou esta semana uma atualização nas normas do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, em que estipulou alguns parâmetros para a concessão do regime aos clubes de futebol por meio da Lei 14.193/21. Ou seja, tanto o TSE
como tanto o Superior Tribunal do Trabalho quanto a Justiça do Trabalho estão caminhando juntas nesse sentido de regularização da SAF. Não pode ser de qualquer jeito como estão querendo tornar. Vou citar um exemplo aqui. Sei que você criticar. Vou citar um exemplo. A Chapecoense. A Chapecoense teve um acidente, matou 76 pessoas, e ela teve que pagar indenizações. O presidente da época, que assumiu o lugar, o vice que assumiu o lugar do presidente, que morreu, pagou parte da dívida e não pagou. A Chape caiu para a Série B, teve bens quase que leiloados, quase que a Arena Índio Condá foi leiloada, mas um grupo de beneméritos lá se juntaram e ajudaram. Então a Chapecoense se aproveitou da lei para se transformar em SAF. Só que ela ainda não pode, porque ela tem dívidas. Não está legalizada a situação dela com a lei trabalhista, porque a Chape ainda deve 35% da dívida às famílias das pessoas que morreram, entre outras dívidas que foram feitas na época. Então, tudo isso que eu falei é para reduzir numa coisa só. Ou seja, o TST e a Justiça Trabalhista estão de olho nos clubes que estão se transformando em SAF. A onda agora é SAF, é muito bom, muito bonito, mas tem que ter regulamento, tem que ter regra, tem que ter, enfim, isso que a gente chama de ordem, o que não estava tendo. Aquele abraço, até amanhã, paz e bem.